dois amigos dele. Aí, 2 anos depois, o copeiro, que era amigo de José, era o amigo dele há 2 anos atrás, que era na prisão, o faraó teve um sonho. O primeiro sonho, 2 sonhos. O primeiro sonho foi que apareceram 7 vacas gordas e bonitas ao redor do Rio Jordão, e apareceram 7 vacas magras e feias, e comeram as 7 vacas gordas. E o outro sonho era das 7 espigas de milho boa e as 7 espigas de milho ruim. E aí comeram essas espigas ruins, comeram as espigas boas. E aí o copeiro, que era um amigo de José lá da prisão, que ele interpretou o sonho, lembrou disso. E aí ele falou: Faraó, tem um homem que ele interpreta sonhos. E aí ele pediu para chamar ele. José foi e falou: as 7 vacas gordas e boas e as 7 espigas de milho boa representavam 7 anos de muita fartura no Egito. Ia ter muita comida. E as espigas ruins e as vacas magras representavam 7 anos de muita fome no Egito. E aí José falou que tinha que botar um administrador para comandar nesses 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E aí Faraó ficou tão espantado com a interpretação dele que botou ele como comandante. Aí ele virou o administrador e comandou tudo. Aí passou 7 anos de fartura e ele comandou bem. E chegou nos 7 anos de muita fome e sobrou muita comida. Foi tanto que várias cidades, vários povos vieram aqui com comida no Egito. E aí, quando ele estava trabalhando, ele percebeu que os irmãos dele chegaram. E aí, ele bolou um plano e perguntou: vocês são os espiões? Vocês vieram falar nossas fraquezas do Egito? E aí eles negaram que não, e se explicaram que era uma família de 12 irmãos, que um tinha morrido e o mais novo ficou em casa, que seu pai sofria muito. E aí ele não acreditou e mandou eles buscar o irmão mais novo para ver se estavam falando a verdade. Aí eles vieram com o irmão mais novo, que era Benjamim. E aí ele foi lá e viu tudo e acreditou. Mas depois mandaram eles embora. E aí ele pediu para o guarda botar uma taça de prata na bolsa de Benjamim. E aí botou. E quando ele perguntou: foi um de vocês que roubou minha taça de prata? E aí eles negaram e ele foi buscar as bolsas. E quando viu, estava na bolsa de quem? Benjamim. E aí ele falou que ia prender Benjamim e deixar ele como escravo. Aí Simão, ele voltou no lugar de Benjamim e falou que queria ir no lugar dele na prisão, para o pai não sofrer mais. E aí ele chegou bem assim no ouvido dele e falou: eu estava vendo se meus irmãos tinham mudado. Pense ali a felicidade. E aí eles ficaram espantados assim, e eles se abraçaram tudo, e o pai foi lá no Egito. Mas eu pensei uma coisa aqui, que será que como foi para eles falar para o pai sobre a situação, a verdade? Então nessa história de José, a gente viu aqui que José podia ter matado os irmãos, podia ter maltratado eles, podia ter feito qualquer coisa com eles, porque ele era o administrador, ele podia fazer o que ele quisesse com os irmãos dele, mas ele só queria ver se os irmãos dele tinham mudado. Então José, ele teve ali o super poder do perdão. Perdoar, dependendo da situação, tem gente que, tipo assim, dependendo da situação, perdoa, mas não se aproxima da pessoa, não fica lá, mas perdoa. E tem gente que, depende também da situação, perdoa, mas vira amigo da pessoa e tudo mais, e fica próximo, né? Então aqui Jesus ensina que a gente tem que perdoar sempre. Tendo razão ou não, sempre perdoar. É melhor você ter paz do que razão. Amém. Deus ensina que ele deu um exemplo perdoando a gente.
Até então, quando foi lá na cruz, ele falou, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Eles que tinham maltratado, pregado ele, botaram na cruz e ele ainda perdoou. Ele perdoou todos nós, mesmo a gente já nascendo pecador, ele perdoou. Então ele deu um exemplo pra gente. Então a gente tem que seguir esse exemplo. Jesus, ele sempre perdoa a gente quando a gente precisa. Então você chega ali no seu quarto, em algum lugar que você gosta, peça para Deus peça para Deus poder melhorar os seus erros, tentar não fazer mais e para Ele perdoar os seus pecados. E quando você não perdoa a pessoa, você não vai ser como se fosse como eu posso falar? Pecando contra a lei do Pai Nosso, que quando fala, perdoa-me como eu perdoo meus devedores. Então Deus não vai te perdoar, porque se você não perdoa nem seu irmão, imagine Deus te perdoar. Então, a gente, independente da situação, tem que perdoar. Pode ser chato? Pode, mas tem que perdoar. Então, aqui o apelo final. Aceite Jesus e deixe que Ele tome conta de sua vida e do seu coração. Se você acha que é incapaz de perdoar, não se preocupe. Entregue suas mágoas, tristezas e dores ao Senhor. Ele vai transformar tudo. O poder do perdão só vem de Deus. Amém. Eu quero que vocês fiquem de joelho, que vamos fazer oração para encerrar. Deus,